rap formado por indígenas Guarani aqui da terra indígena do Jaraguá. E através da arte, através da música, a gente fortalece a nossa cultura, a nossa língua. Várias políticas, né? Paralelo. Boa tarde, 16 horas em ponto. Iniciamos nesse momento mais uma edição do nosso querido Informativo Paralelo. Temperatura marcando aqui na capital do estado, tá nublado. 16 graus, o frio voltou. Só tinha 2 levas de frio, mas esse inverno já trouxe 3, né? O frio tá com a gente, é o Informativo Paralelo. Estamos também através do Facebook, no endereço /Rádio Planeta Ilha. Você pode assistir, já tá vendo o Thiago na tela, a Jana Machado dando um tchauzinho também, marcando presença, além dos convidados. Uma boa tarde, Jana Machado. Boa tarde, Isabel Fávero, tudo bem? Tudo certinho, e você? E essa voz aí, Isa? Ruim, né? Bato dono de 2, né? Não recupera mais a voz. Mas tá melhor, né? 60%. 60%. Até tô mensurando já em Falta uns porcentagem 40 ali, então, pra... Essa semana... Pra normalizar. Essa semana firma aí, então. Firma, com certeza. Fechou, Isa. Esse é o Informativo Paralelo, começando agora, dia 20 de agosto. A temperatura tá amena, vamos dizer assim. Gosto. Também gosto. Já falei isso em algum momento, né? Já registramos. Tudo Nós certo. dois gostamos. O Thiago não sei, ele vai se manifestar daqui a pouquinho. O Thiago tá agasalhadinho, tá com pulovinho. Tudo bem, Thiago de Castilho? Tudo bem, tudo ótimo. Estamos aqui, né? Mais um dia aqui muito denso, com a honra de receber nossas convidadas, 3 convidadas gabaritadas aqui para falar sobre esse tema, sobre esse evento, sobre essa proposta, sobre essa questão. Sobre essa questão que é? Que é, então, a casa de parto normal. Centro de parto normal, desculpa, em Florianópolis. Maravilha. Em Florianópolis. Bom, e para falar sobre isso, a gente tem aqui 3 realmente gabaritadas pessoas, mulheres. E vamos começar pela Flávia Scheidauer, que é médica pediatra. Tudo bem, Flávia? Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Acho que ligou. É que essa luzinha, ela não está funcionando, mas ligou, né, Isa? Tá ouvindo a Flávia aí? Fala. Boa tarde a todos os ouvintes. Fechou, Muito obrigada pelo convite e pelo apoio ao nosso Centro de Parto Normal. A gente agradece a participação e também temos a Maíra Calvete, enfermeira obstetra e parteira. Tudo bem, Maíra? Tudo bem, Seja boa tarde, bem-vinda. Obrigada. A gente agradece a participação e também a Vanessa Jardim, que é professora do IFSC, que já participou com a gente também numa matéria para o JTT. Tudo bem, Vanessa? Oi, boa tarde, prazer estar aqui. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Obrigada. Muito bem. Bom, acho que vamos começar pelo básico, né? O que é o CPN, Centro de Parto Normal? Apontaram aqui para Maíra. Minha vez. Apontaram para ti, vai. Então, um centro de parto normal é mais conhecido como uma casa de parto, né? Então, o próprio nome já diz que é uma instituição, mas é um lugar muito mais acolhedor, mais aconchegante do que o ambiente hospitalar, né? Uhum. Então, seria o meio do caminho, assim, de parto em casa e o parto hospitalar, né? E é um local onde só são atendidas gestantes de risco habitual, isso é, sem nenhuma complicação ou doença durante a gestação, então de baixo risco, né? E é um lugar onde quem atua são as enfermeiras obstetras, então é um lugar mais de atenção primária, né, das gestantes. Maíra, desculpa te interromper, mas já colocando aí algo que tu colocou. Somente para mulheres com baixo risco. Como que uma gestante sabe qual o grau de risco de gestação que ela está vivenciando ali? Então, gestações de baixo risco é a maioria das gestações, né? E, então, cerca de 90% das gestações. Só que a gente tem um sistema que é voltado para as mulheres de alto risco, né? Então, tratando todas as mulheres, todas as gestantes, como se fossem gestantes de risco, né? Então, a casa de parto é justamente para ter um lugar seguro para essas gestantes de risco habitual poderem ser atendidas de forma segura, respeitosa, humanizada, né? Então, gestações de risco, por exemplo, gemelar, né? Gêmeos não vão poder nascer na casa de parto.
é uma gestante que desenvolveu hipertensão durante a gestação, ou diabetes gestacional, né? Existem vários riscos, vários fatores que podem agravar esse risco, fazer com que a mulher não possa parir na casa de parto, né? Então, qual a diferença de procedimentos, assim, por exemplo, uma mulher que tem esse risco maior e uma mulher que tem um risco menor, qual é o procedimento diferenciado que... Na verdade, todas as mulheres devem ser atendidas de forma humanizada, né? Só que no centro de parto normal, a gente não vai ter o centro cirúrgico, não vai ter uma UTI neonatal, né? Em contrapartida, a gente vai ter todo o ambiente super acolhedor, então com quartos PPP. Isso é, a mulher chega... É mais parecido com a casa. A mulher chega num quarto, né, durante o trabalho de parto, e vai ficar ali durante todo o processo do trabalho de parto, o parto e o pós-parto. Isso, né? É o PPP. Isso é o PPP. Uhum. E nesse lugar, no centro de parto normal, ela vai poder escolher como que ela vai parir. Então, a posição pode ser de 4, pode ser de cócoras, pode ser em pé, pode ser de joelho, pode ser na banheira. Então, vão ter banheiras, né, disponíveis, pode ser no chuveiro. Então, não tem uma melhor posição, na verdade, né? A melhor posição é onde a mulher se sente mais confortável para ficar e o profissional vai atrás a parar o bebê. Né? A gente tem como princípio de que a mulher é a principal protagonista do processo do parto, né? Não é o profissional. Né? E no centro de parto normal, a gente não vai ter nenhuma intervenção, né, para a mulher. Então, a gente não vai usar ocitocina, analgesia, nada que possa aumentar o risco durante o trabalho de parto. Né? Então, se uma mulher está muito tempo em trabalho de parto e está precisando de um estímulo maior, por exemplo, isso, ela vai ser encaminhada para o hospital. Se quer uma analgesia, vai ser encaminhada para o hospital. Ou se está uma bolsa rota, uma bolsa que rompeu por muito tempo, talvez a gente vai encaminhar para o hospital. Então, é só para aquelas gestantes que se enquadram dentro desse risco habitual, e as enfermeiras obstetras, elas são profissionais qualificadas, né, para assistir toda a gestação de risco habitual, o parto e o pós-parto, né? Então, nesse lugar também, provavelmente vão ter camas, a gente não sabe exatamente como que vai ser a estrutura, né, porque a gente está primeiro tentando fazer com que saia do papel esse projeto, mas com certeza vão ser camas de casal, imagina poder ficar lá um bercinho do lado da cama, né, do casal ficando ali junto, podem ter mais acompanhantes também, pode ter criança junto, e o melhor de tudo, né, 100% SUS, né, o que a gente quer é que todas as mulheres tenham acesso a um parto humanizado e respeitoso, né, nessa qualidade que a gente quer oferecer no centro de parto normal, porque infelizmente aqui a gente sabe que, para garantir, porque eu atendo parto, né, há mais 12 anos, então para garantir, eu quero ter garantido o meu parto humanizado, né, quero garantir que eu vou ser respeitada nas minhas escolhas, né, aqui em Florianópolis são para poucas, né, são para poucas pessoas, infelizmente eu trabalho com parto domiciliar, e a gente sempre faz essa dança para conseguir fazer com que esse sonho seja possível para todas as mulheres, né, mas ainda é para poucas, né, então a gente quer que todas tenham acesso a esse tipo de parto, aqui em Floripa. Então, que eu estava falando antes, assim, então, para eu garantir, por exemplo, aqui, que eu vou ter o parto humanizado, seguro e respeitoso, eu vou ter que contratar um profissional, vou ter que contratar um médico, talvez uma enfermeira obstetra, uma doula, vou ter que pagar o hospital particular para garantir, e isso é inviável quase, né, para a maioria das mulheres. Então, a gente quer, nesse sentido, oferecer mais uma opção aqui em Floripa para que todas as mulheres possam ter os seus bebês dessa forma, porque a gente sabe que a primeira visão de mundo, né, do bebê, é o primeiro olhar, né, como que é esse mundo. Exatamente, né, amoroso, acho que todo mundo nasce, violento, né? É um renascimento para toda essa família. Todo mundo vai nascer, todo mundo que nasce já nasce aí prejudicado nos direitos, né? Isso é um ponto também. Enquanto o Thiago faz a pergunta dele, eu quero posicionar vocês um pouquinho mais para cá, vou pedir para vocês passarem as cadeiras. Jana, antes de fazer a pergunta, eu vou passar a palavra para a Vanessa. Rapidinho, só queria acrescentar que sobre o que é o Centro de Parto Normal, essa ideia não surgiu da nossa cabeça, né? Não é um projeto que brotou da cabeça de mulheres ativistas, não. É uma política do Ministério da Saúde, né? Atrelada à Rede Cegonha, que é
a estrutura dentro de cada estado responsável pelo atendimento ao binômio mulher e recém-nascido, né? Não só recém-nascido, mas todo o período de gestação. Então, já é uma política baseada em evidências, né? Ela tem base sólida científica, ela já funciona em outros lugares do país, e o que a gente quer é que essa política seja implantada aqui, né? Que todas as condições sejam dadas para que mais esse serviço seja ofertado. Professora Vanessa, então você já vem acompanhando esse projeto que já está num grau de desenvolvimento avançado, né? Então já tem destinação de recursos da Câmara de Vereadores, já tem um local destinado a esse centro, né, de parto normal. Então, e faltam poucos requisitos. Antes da gente entrar mesmo, para saber o que falta finalmente para que isso se torne uma realidade, porque, veja só, né, a gente está falando aqui de uma demanda social que veio à tona, que foi organizada pelas mulheres, né, e que está já, é sólida e está se realizando, se formando. Então, eu queria que você contasse para nós essa história de como é que isso começou a se desenvolver, né? E como é que isso implicou a agregação de vários coletivos, né? A história então, a história do Centro de Parto Normal em Florianópolis. A história antecede a mim, né? Eu sou professora do Instituto Federal de Santa Catarina e junto com uma outra enfermeira obstetra que já faz parte de um movimento de mulheres. A Maíra é uma delas, né? Não sei se a Má quer contar um pouco dessa história anterior. Há 12 anos eles militam por a implantação. Nasceram junto com o desacato, então. 12 anos também. A gente também quer comemorar aniversário. Quer falar? Na verdade, faz um tempo, né? Faz cerca de uns 10 anos que, né, as profissionais, mulheres e ativistas se encontram, né, pensando como que a gente pode criar essa realidade aqui em Florianópolis, né? Que é criar um centro de parto normal. Então, já passou por vários projetos, várias fases. Sim. Só que a gente sempre tem essa dificuldade, que é o que a gente está encontrando hoje, né? Essa resistência de ter essa referência das maternidades. Alguma maternidade que realmente entre com parceria para estar junto para viabilizar um centro de parto normal, né? Sim. Aí então, a gente nunca chegou tão longe que nem a gente chegou hoje, assim, né? Onde a gente está hoje, com esse apoio político também, porque a gente está na assistência, né? Então, a dificuldade é como que faz para entrar dentro dessa esfera mais política, né? E fazer acontecer. E vocês estão fazendo acontecer, e entraram e conseguiram sensibilizar, né? Muitas pessoas de campos políticos diferentes, vocês saíram da bolha, né? Então, saíram e estão firmes aí, e toda a expectativa de que isso se concretize mesmo, né? E como tem sido, então, esses 2 anos desse impulso? Como é que foi a aprovação na Câmara dos Vereadores, da destinação de verbas? Como é que foi a construção desse espaço no IFSC? Então, há 2 anos, uma colega, né, do Instituto, a professora Juliana Mongliotti, trouxe a ideia. Ela fez parte desse coletivo anterior. E, na época, eu participava da coordenação de pesquisa e extensão do campus, e a gente sabia que qualquer coisa que fosse feita para a comunidade, né, que uma instituição de ensino oferecesse para a comunidade, teria muito impacto social. E a gente abraçou, adorou o projeto e fomos levando. A gente tem uma diretora mulher, uma reitora mulher, que também se encantaram, né, pela proposta. E a gente começou, então, a ganhar espaço dentro do IFSC para anexar um terreno que está ao lado da instituição, que já era da União e estava cedido ao Estado. Há muito tempo o IFSC pleiteia, né, a voltar esse terreno para a União. Com um projeto como esse, foi levado à Câmara dos Deputados, o projeto começou a saltar aos olhos, né, tinha, então, um interesse social, e a gente começou a ver a coisa andar com relação ao projeto. Esse foi um dos primeiros desafios com relação ao terreno, né?
um dos primeiros desafios, que até agora ainda está em processo, mas a gente já tem algumas garantias, essa semana ainda tem reunião sobre isso. Depois do terreno, a gente começou, então, a buscar quem poderia submeter ao Ministério da Saúde, porque a gente é instituição de ensino e não pode. A Secretaria Municipal de Saúde aceitou algumas reuniões, o movimento foi, a gente mostrou dados, levou o projeto, e eles aceitaram ser os responsáveis pela submissão do projeto. Tudo isso vai ser acordado documentalmente depois, né? A gente sabe que é um processo longo, quando tivermos todas as parcerias, e era necessário que a prefeitura como um todo aceitasse, conhecesse o projeto. E a gente também fez um movimento grande, participou de reuniões da Assembleia Legislativa, eu e a Maíra apresentamos, né, numa reunião da Câmara de Vereadores o projeto, para que fosse aprovado orçamento na LOAS e depois na LDO. E para 2019 a gente conseguiu recursos para a implantação da CPM. Por um voto conseguimos. Por um voto. Foi suado, mas foi bonito. Algo que vem de baixo para cima, né, Jana? E tantas vezes aqui no Informativo Paralelo a gente dá atenção para os movimentos sociais, por essas fagulhas de democracia, assim, e a gente vê nesse movimento de vocês isso acontecer mesmo, né? E aí eu já dirigiria a minha palavra para a doutora Flávia, perguntando então sobre esses entraves finais, Flávia, essa resistência, então, o que está faltando então para se concretizar essa demanda, essa coisa tão importante para o direito das mulheres, para que as mulheres possam escolher, né, para que tenham a sua escolha garantida. O que está faltando, Flávia? O que hoje realmente falta é uma maternidade de referência que aceitem pacientes que possam vir do centro de parto. O que é algo que é natural, que pode vir de qualquer instituição, sendo uma casa de parto ou um hospital. Né, a gente sabe hoje que 1 em cada 10 nascimentos podem precisar de alguma intervenção para o bebê respirar. Desses, 1 em cada 100 podem precisar de alguma manobra de reanimação. E 1 em 1000 vão precisar de intubação traqueal. Então, a casa de parto normal, ela não oferece mais riscos. Só que isso é algo que, na comunidade médica, tem um preconceito, sim, né, de que a casa de parto, onde há enfermeiras obstétricas, onde há enfermeiras neonatais, onde há doulas, que elas não teriam a capacitação adequada para fazer um parto e que aumentaria a demanda da UTI neonatal, cujos leitos já são tão restritos em função das gestações de alto risco. E existem pesquisas no mundo todo falando, e não são pesquisas simples, são revisões sistemáticas, com meta-análise, mostrando que nem o parto domiciliar, nem a casa de parto tem aumento de risco para gestante de baixo risco. E que, olha, às vezes o que é incongruência, se a gente for pensar, um parto cesárea tem 20 vezes mais chance, 20 mulheres em cada 1000 partos cesáreos vão a óbito. No parto normal, não chega a 2 mulheres em cada 1000. Então, nós estamos num país em que, no geral, 55% dos partos são cesárea. Na rede privada, chega a 92%. Nós somos o 2º país no mundo que mais faz cesárea, só perdemos para a República Dominicana. E nós não temos uma abertura da comunidade médica para entender que nós podemos trabalhar em equipe, sim, que profissionais de saúde, além do médico, têm capacidade, sim, de fazer um parto, muitas vezes melhor até que um médico, que muitas vezes se vê pressionado dentro de uma maternidade a acelerar um trabalho de parto, porque tem mais 3 para entrar, devido à sobrecarga do serviço. Então, muitas vezes, exaure a mãe no trabalho de parto, a contração uterina não consegue se dar no seu relaxamento para que a oxigenação do bebê dê plenamente, né? E isso acaba repercutindo num bebê nascendo com necessidade de suporte, de reanimação, desde que seja um estímulo, passar um paninho, até realmente entrar na reanimação. Então, numa casa de parto
não sei se vocês conhecem, mas o Brasil é cheio de casas de parto. Uma das casas de parto, exemplo, é a Casa Ângelo, que já trabalha há muitos anos. Não existe aumento de risco de asfixia ou de complicações neurológicas por terem nascido lá. É um local lindo, faz um trabalho maravilhoso. O Distrito Federal tem casa de parto. A gente tem uma casa de parto acoplada no Sofia Feldman, que é a referência SUS para a humanização do parto. No Nordeste, a gente tem casas de parto. Então, assim, nós não podemos dizer que Florianópolis não tem uma casa de parto porque não há mulheres capacitadas ou profissionais capacitados para isso. Até porque a Sociedade Brasileira de Pediatria faz, né, um projeto de que todo nascimento tenha um pediatra presente. Eu penso que isso seja mais voltado para partos hospitalares, relacionados a mulheres de alto risco. Sim, onde nascerão os prematuros, filhos de mães diabéticas, com outras patologias de base. Mas no centro de parto normal, não é que o bebê não vai ter assistência. Terá assistência, porque a própria Sociedade Brasileira de Pediatria treina profissionais não médicos para reanimação neonatal. Então, existe esse programa, é reconhecido nacionalmente, em todos os anos no Congresso de Reanimação Neonatal, são várias turmas durante o ano, enfermeiros, técnicos de enfermagem, podem fazer o curso de reanimação neonatal para profissionais não médicos e prestar atendimento. Então, se divulga muito de que a casa de parto não tem suporte, e isso não é verdade, né? Tem suporte, muitas vezes uma enfermeira obstetriz, uma parteira tem mais capacidade técnica de fazer um parto normal do que aquele médico que só faz cesárea, que acelera as etapas do parto, né? Então, eu penso assim, é muito desconhecimento, é muito preconceito, e com certeza quando eu sair daqui, eu sei que eu vou receber muitas mensagens de elogio sobre a minha participação dos meus colegas médicos, mas eu preciso falar sobre isso, porque nós mulheres, a gente precisa ter escolha. Eu fiz a minha formação num hospital que é referência em violência obstétrica no Rio Grande do Sul. Eu vim conhecer a humanização do parto em Florianópolis. Há 4 anos eu convivo com isso no sistema privado. E eu não posso me omitir e fazer com que mulheres, independente de que classe social elas sejam, elas não possam ter acesso a isso porque elas não têm dinheiro para pagar. Sim. Então, assim, é preciso que a gente abra a discussão dentro da classe médica, que a gente leia literatura internacional, porque estão lá os dados. Não há risco aumentado. O mesmo risco de um hospital sem UTI, por exemplo. De Iguaçu, nós temos um hospital que está mais referendado para parto normal, apesar dele se chamar de centro de parto normal, ele não é um centro de parto normal, uma casa de parto propriamente dito, ele é um hospital que, de preferência, se faz parto normal. Lá tem escala pediátrica, então, assim, eles não têm UTI. E quando eles precisam, eles procuram vaga e ninguém fala nada, tipo assim, ah, não, tudo bem, vamos. Mas, assim, a gente sente o preconceito o quê? Que quando nós buscamos uma maternidade para ser referência do nosso centro de parto normal, nossa, eu digo porque eu estou há muito pouco tempo nesse movimento, mas é um movimento que eu aprendi que bateu no meu coração também, porque não tem como não apoiar um projeto desse. Então, eu penso que é questão de diálogo, de abrir a cabeça, de largar os preconceitos, de estar de coração aberto e entender que quem vai estar no Instituto Federal vai estar altamente capacitado para fazer aquilo que vai ser designado. Não vai se largar um prematuro para nascer numa casa de parto. As meninas vão estar prontas para que, se caso chegue uma mãe em trabalho de parto nessa situação, equivocadamente, elas vão estar direcionando para uma maternidade de alto risco. Sim. E isso vai desafogar as maternidades, vai fazer com que as mulheres possam até sofrer menos violência obstétrica dentro do hospital, porque já não vai ter um parto normal, o centro de parto normal como referência. Sim. A Cracon e Desacato, a outra informação. Vocês falaram que conseguiram essa vitória na Câmara por 1 voto. Então, tiveram muitos votos contra, né?
qual é o argumento que eles utilizam para ser contra algo assim? Porque a gente conversando aqui parece muito óbvio, né? Para a gente é óbvio, para vocês, ainda mais que são especializadas, é ainda mais óbvio. Mas quais são os argumentos, assim? Uma dúvida até pessoal. Que não há capacitação no Brasil. Eu acho que tudo que é novo... As pessoas aqui não são capacitadas. As pessoas não conhecem, né? A gente, até entre os profissionais de saúde, como a Flávia muito bem colocou, tem um status quo estabelecido e tá bom assim, só que não tá bom assim. As mulheres em Florianópolis planejam ter o parto, às vezes, em algum lugar, de uma maneira humanizada, e aí, quando chegam na maternidade, não tem vaga. A população cresceu e o número de vagas não, então já é um problema. Isso é uma coisa que eu quero comentar também, a peregrinação das mulheres, né, através, para uma maternidade, seja ela qual for. Mas na formação, tanto de uma obstetra, ou de uma enfermeira obstetra, ou de uma médica que vai lidar, ou que tem esses conhecimentos sobre parto, é falado sobre o parto humanizado? Com certeza. Depende. Na formação, depende da professora. Se forem umas de vocês, vão ouvir, então. No caso assim. da enfermagem, sim, né? A Maíra é formada em obstetrícia, eu sou da área de saúde pública, mas a enfermagem, a formação da enfermagem como um todo tem muito essa preocupação do olhar humanizado, né? E como a doutora Flávia citou, tem várias casas de parto no Brasil. Uma das etapas da implantação do projeto ali no Instituto Federal foi a visita, junto com membros da direção e da infraestrutura, em um centro de parto normal em São Paulo. A gente foi na casa de parto Sapopemba e foi muito interessante, porque foram 2 homens junto com 2 enfermeiras, né? E eles se impressionaram com a estrutura. É baixa tecnologia, atenção primária, é acolhedor e resolutivo, né, na maioria dos casos. Então, também é interessante, né, o fato de que a formação aqui em Santa Catarina é deficiente na área da enfermagem obstétrica, né, porque não há espaço para realização de estágio, né, de vivência. Para uma enfermeira obstetra se graduar, ela precisa se titular, né? Ela precisa realizar um número de partos específico, né? E as maternidades atendem as residentes. Né? Comprovo. Também é difícil na medicina? Não na medicina, mas na verdade, assim, geralmente as maternidades públicas têm a medicina como residência médica em obstetrícia. Aí a prioridade dos partos geralmente é do médico residente. Então, nós temos ótimas enfermeiras obstetras, hoje extremamente frustradas, porque muitas maternidades têm 7 salas de parto, ou tem 3 salas de parto, então não precisaria deixar 7 para os médicos, né? Poderia ter 2 para a enfermeira obstetriz partejar, né? Ela está ali, partejar do modelo dela, ser um hospital escola também para isso. Então, na verdade, acaba o quê? A própria enfermagem obstétrica frustrada no ambiente de trabalho deles, porque elas não conseguem pôr em prática o aprendizado que elas têm, e na medicina, na área da saúde, tudo é prática, você precisa estar sempre... Flávia, eu vou fazer essa pergunta para a Maíra, porque eu não quero lhe colocar numa sinuca de bico aqui, tá? Maíra, o quanto é desconhecimento e o quanto é reserva de mercado dos médicos, que querem exclusividade para eles... permanecerem nessa prática, né? Porque é muito fácil você defender, né, parto cirúrgico, você marcar horário, você ter exclusividade, né, nessa prática, que é uma prática humana, né? Mais natural, né, possível, né? Então, que é uma prática de reserva de mercado mesmo, aqui a gente fala, porque como... Eu acho que isso tem que ser colocado à tona, tem que ser trazido à tona, porque eu acho que a palavra evidência, às vezes, ela é até gracejada, né, com essa palavra evidência, mas os dados científicos, as pesquisas mesmo, né, mostram que é mais seguro
para a mulher? O quanto tem de reserva de mercado? Quantos médicos não querem, estão fazendo isso para... É bem complexa essa pergunta, né? Vamos dizer, não é só um fator, né? É desde a história da obstetrícia, né? Como é que é o modelo obstétrico brasileiro, né? Então. Porque o modelo obstétrico brasileiro é realmente altamente medicalizado, intervencionista. Não é por acaso que a gente tem, né, essa segunda maior taxa de cesárea do mundo. Isso, masculino, né, medicalizado, assim, em todos os sentidos da palavra, né? Não que é só o médico que atende, mas o corpo visto como uma máquina que tem que funcionar de uma certa forma, senão tem algo errado que tem que ser consertado ali, né? Não vê quem está por trás, ele não vê o ser humano, não vê a mulher, a sua história, o bebê, e as o quão necessidades reais. lucrativo também isso é para as instituições que permanecem nesse modelo, né? Por que permanecem? Será que tem algum lucro? Tem algo porque muito a social, né? A gente tem algo muito social forte das mulheres quererem cesárea, mas aí está o papel do médico como ser humano, mostrar para elas que a cesárea não é bem-vinda e que ela é capaz de parir. Eu acho que na verdade, eu acho que vem desde a história, sim. assim, se a gente for pensar na história da obstetrícia, né? Quando o parto sai de casa e vai para o hospital, né, tem essa transição que parece que faz muitos anos, né, mas se a gente for pensar assim, né, só olhar no nosso histórico, a minha mãe nasceu em casa, minha avó nasceu em casa, como é que foi os partos da minha família, desde quando, né, que a gente está aqui nesse modelo hoje, né, e se a gente for ver, essa epidemia de cesariana não tem mais de 40 anos, né, a hospitalização do nascimento não tem mais de 70 anos, né, se a gente for pensar na história da evolução da humanidade, é muita intervenção em pouco tempo. Né? A gente não para muito para pensar quais são as repercussões a curto e a longo prazo desse excesso de intervenções nessa hora, que é uma das mais importantes da nossa vida, que é o nascimento. Todo mundo já nasceu um dia, de alguma forma. Né? E a forma como a gente nasce vai interferir, né, para o resto da nossa vida, a nossa primeira experiência de mundo. A gente não vai lembrar conscientemente, mas está nessa memória visceral, celular, nossa e da nossa mãe que pariu, né? Como é que foi essa experiência para minha mãe? Né? Talvez uma menina que nasceu de um parto violento vai escutar desde pequena a mãe falando assim, nossa, o parto é horrível, dói muito. E, na verdade, se a gente for analisar essa dor, assim, esse trauma do nascimento, tem muito mais a ver com a forma como a mulher é cuidada durante o parto. Tem muito a ver com essa forma violenta, né, com a violência obstétrica com que a gente chama hoje, que foi muito naturalizada. Então, as mulheres, eu lembro, já trabalhei em maternidade, chegam lá, né, e tira sua roupa, deixa todos os seus acessórios ali no armarinho e coloca o avental, veste ali o avental do hospital, bundinha de fora ali, e perdeu completamente quem ela é, a sua história, o que ela traz. Eu lembro, elas chegavam assim, meio que com medo, assim, nossa, eu tenho que me comportar aqui, porque se eu gritar demais, eu sei que vai ser mais violento ainda, vou me tratar mais mal ainda, tem que ficar aqui quietinha. Elas chegavam, isso já faz, né, 12 anos atrás. Hoje as mulheres estão com um pouco mais de informação, né, mas ainda é muito estabelecido esse modelo, né, então eu lembro que elas chegavam, deitavam, assim, nossa, mas tu pode levantar, tu pode se movimentar, é bom pro corpo, é bom pro trabalho de parto. E elas nem estavam esperando alguém que tratasse elas bem. Assim, nossa, eu posso? Nossa, isso faz toda a diferença, né? Então esse trauma tem a ver com a violência durante o parto, né? Então, de não ter acompanhante, mas o acompanhante é super recente, né? De a mulher ter alguém com que ela se sinta segura para estar passando os momentos mais intensos e fortes e transformadores da sua vida, né? Então, é muito forte o parto. Então, já é super intenso. Se tu ainda não recebe um cuidado amoroso, se tu é desrespeitada, se tu... Né, tem vários tipos de violência obstétrica, né? Então, é um trauma, uma das maiores formas de violência contra a mulher, o parto, né? Essa violência durante o parto. Então, se a mulher não pode ter a liberdade de posição, de se movimentar, se ela não pode escolher a posição que vai ter o parto, ou se, às vezes, é feito um corte na episiotomia, muitas vezes sem avisar, sem pedir, sem anestesia, né, de empurrar a barriga, que é o Cristeler, ou de puxar o bebê com fórceps, né, o bebê ser separado da mãe. Imagina,
mesmo porque eu tenho uma filha, né? Se eu tivesse que passar por tudo isso durante o meu parto, nossa, talvez eu escolhesse uma cesariana também. Se a gente vai ver por que a gente chegou até aqui, nesse índice altíssimo de cesariana, né? Para as mulheres, tem muito a ver com isso, assim, né? Desse medo de passar pela violência durante o parto, não passar pelo parto em si. Porque se tu for realmente explicar o que é o parto, né? Como que pode algo mais ser simples, o parto? né? Não deveria ser assim, na verdade, né? E o centro de parto normal é como se fosse esse ninho, né? Esse ninho aconchegante, acolhedor, respeitoso, para que a mulher possa, né, dar à luz, né? Deixar o seu bebê chegar ao mundo com todo o amor e respeito possível, uma transição mais suave para o mundo, né? E eu penso que a gente consegue o apoio de várias partes da comunidade feminina, porque a gente não está botando isso como única e exclusiva forma de nascer. É mais uma escolha. É para que a mulher tenha o direito de ter a escolha de ter um parto, numa casa de parto, num ambiente acolhedor, com uma enfermeira obstétrica. Ela Isso vai dá ter, até mais autonomia para a mulher, né? ela vai que ter é e continuar uma coisa tendo que a a gente não escolha tem. dela de ter o parto hospitalar, vai ter a escolha de ter o parto domiciliar, vai ter a sua escolha. É mais uma escolha. E dizer que isso é uma escolha prejudicial ou que vai causar mais dano é uma falácia e que acaba fazendo com que as pessoas cada vez mais... Não, então realmente eu vou fazer cesárea, porque... Então a gente tenta... Então, eu gostaria de saber, formalmente, quais foram as maternidades que se manifestaram e quais foram as que foram consultadas. A gente encaminhou ofícios para a maternidade Carmela Dutra. Sim. Protocolamos ofício na Secretaria Estadual de Saúde, né, diretamente ao secretário e a responsável pela Rede Cegonha. E também o mesmo ofício foi encaminhado à maternidade do HU. Em ambas as maternidades, a gente foi apresentar o projeto, né? Nós já discutimos com as entidades intra-hospitalares relacionadas ao atendimento ao pré-parto, parto puerpério e principalmente ao parto, né? E oficialmente a gente tem uma negativa do Hospital Universitário, né? O HU já deu a negativa e agora a gente está em processo de conciliação, negociação e conciliação. Sim, Carmela Dutra não se manifestou ainda. Nós estivemos em reunião com a atual diretora e a vice-diretora, representando, né, o projeto, o Instituto Federal, e elas negaram no momento da reunião, né, informalmente. Mas foi solicitado, né, via e-mail, a negativa formal para que a gente pudesse dar andamento e ainda não recebemos. Mas eles vão... Posso ir para essa parte do Ministério? Claro. O Ministério Público foi acionado, inclusive por uma ação fantástica que o movimento tem feito, né? Vários participantes contataram pessoas que conheciam nessa área e essas pessoas se sensibilizaram, foram levando à frente até que o Ministério Público começou uma ação não processual para que as partes fossem colocadas frente a frente para discutir o tema. Isso aconteceu dia 24, agora de agosto, uma audiência de 15 de agosto. De qualquer forma. Muitas datas. A gente tem algo para falar sobre o dia 24. Tá na minha mente. Mas Lá dia no 15 finalzinho. de agosto houve essa primeira audiência conciliatória entre o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Hospital Universitário. E aí foi solicitado que todas as partes envolvidas reunissem-se novamente. Isso vai acontecer dia 29 de agosto, às 14h30, na Defensoria Pública. Existe uma data fatal, assim, para que haja esse aceite, assim, de alguma maternidade, de se tornar referência? A gente, o quanto antes, né? A gente quer dar andamento ao projeto, porque são muitas etapas, né? Inicia agora, se a gente tiver o aceite, então firma-se as parcerias, a documentação é providenciada, tem a questão do terreno, que tem que haver sessão para a Secretaria Municipal de Saúde, aí sim a Secretaria submete o projeto à Rede Cegonha para que o Ministério da Saúde envie os recursos para iniciar o processo de reforma, adequação do espaço para a implantação. Nós gostaríamos muito que isso acontecesse em 2019, porque já foi aprovado
orçamento para isso na prefeitura, né? Se conseguíssemos que viesse esse orçamento do Ministério da Saúde, seria perfeito, né? Que se iniciassem as obras, pelo menos de implantação ou a negociação. Certo. Os servidores seriam daí, a origem dos servidores seria estadual, seria... Quem trabalharia, então, nesse centro, né? Quem trabalha nesse centro? É uma questão importante, porque, a princípio, nós queremos que o Instituto Federal fizesse essa contratação. Mas a gente já sabe que o MEC, na atual conjuntura, não está abrindo códigos de vagas novos, né? Então seria complicado via MEC, essa parceria MEC-Ministério da Saúde. Então a ideia é que o recurso que vem para manutenção, né, para custeio do funcionamento do centro de parto normal, seja repassado à prefeitura e que a prefeitura organize a forma de contratação, né? Claro que a gente participa, a atual direção do campus Florianópolis se compromete com alguns aspectos de funcionamento, lavanderia, segurança, coisas que eles já arcam com despesas, e aí, agregando mais esse serviço, eles manteriam, né, esse repasse, então já ajudaria, complementaria o que vem do Ministério da Saúde para a manutenção do CPN, mais os recursos que viriam da Prefeitura para essa gestão. Puxa, muito interessante. Tiago, eu queria colocar uma questão que a gente havia conversado também, da nossa conjuntura atual. A gente não está em momentos fáceis, né? E eu acho que a proposta do Centro de Parto Normal tem como prioridade atender a comunidade também, né? Até porque o acesso para se ter, por exemplo, um parto em casa ou um parto humanizado, né? Enfim, em um molde que a mulher seja respeitada, ele é restrito, né? Essa oportunidade é restrita. Então, é legal ter essa oportunidade também para a comunidade, para pessoas de baixa renda, para pessoas de renda nenhuma. Vocês têm o pensamento também de pessoas em situação de rua, desse atendimento também? Tá. Agora... Só comentar que eu coordeno um projeto de extensão no Instituto Federal já há mais de 3 anos, que é a promoção à saúde e autocuidado da população de rua. Uma das nossas vertentes, né, no período do projeto, foi a mulher de rua gestante. E esse assunto voltou à tona agora, dia 19, foi o Dia Nacional da Luta, né, da população de rua. Esse assunto voltou bem forte, porque a gente atendeu algumas gestantes na ação que a gente fez ali na Praça Fernando Machado, e é muito estratégica a localização da CPN, ali anexo ao Instituto Federal, quem não conhece, aqui na Mauro Ramos, e exatamente abaixo do maciço do Morro da Cruz, do ladinho do comunidade, né? Isso, a comunidade do Montserrat. Então, é muito estratégico para a população de baixa renda em Florianópolis, e inclusive populações em vulnerabilidade social, a localização dessa opção em Florianópolis. Perfeito. Agora eu vou colocar a minha pergunta para vocês. Em tempos de SUS sendo desmantelado, né? Meu receio é a gente não ter nem saúde pública gratuita daqui a uns tempos. Existe a possibilidade desse CPN, que no começo tem essa ideia tão bonita, né? Tão agregadora de ser pelo SUS, de atender essas pessoas de baixa renda. Existe a possibilidade de um dia ele ser privatizado por esses bombardeios de desmontes, porque o SUS ele está sendo a cada dia mais sendo desprovido, sucateado, desmantelado, tem várias palavras para isso, por o que está acontecendo, né? Mas a gente está vendo a aceleração das privatizações, né? E é esse o meu questionamento. Como fazer uma resistência, como manter um núcleo bem duro de resistência para que isso não aconteça com o CPN?
Acho que a minha resposta seria fazer com que ele aconteça o mais breve possível, mostrar para a população o quanto que pode ser maravilhoso parir e nascer, porque com essa força das mulheres parindo, se empoderando do seu parto, nossa, ninguém vai poder fechar esse CPN, não. Então, isso que a gente está querendo juntar com esse movimento, assim, quem já passou por esse tema muito visceral, assim, nossa, eu quero que todas as mulheres possam ter oportunidade de parir desse jeito, com respeito, do jeito que ela quiser, o parto é da mulher. Né? Então, não tem dúvida. Assim, claro que não tem como saber como o futuro, se o mundo vai acabar, se daqui a pouco vai todo mundo sair, ter o êxodo urbano, vai todo mundo... Isso eu acredito que vai acontecer, na verdade. Né? Então, a CPN super se encaixa também no futuro próximo, mas o que a gente pode fazer agora é estar juntando, né, essa força para fazer acontecer enquanto ainda tem incentivo. Sim. Eu acho que a gente vem de um período de polarização muito grande, né? Mas eu penso que as pessoas agora elas precisam focar no social, no bem comum e deixar essa polarização de lado e começar a lutar para que tudo aquilo que foi conquistado no decorrer de 20, 30, 40 anos, não importa por que política foi construído, mas que nós como união, como brasileiros, como mulheres, como homens, como famílias, nós lutarmos por coisas conquistadas, né? Dentro do SUS, fora do SUS. Então, a casa de parto, assim como os hospitais, eles precisam de força social. E a força social se dá quando o povo se une. E a gente tem que parar com isso de, porque eu sou isso ou porque eu sou aquilo. Não importa o que você é, politicamente ou, digamos assim, ideologicamente. Nós temos que pensar que o bem social está muito acima disso e que perder conquistas sociais não vai ser ruim só para quem tem baixa renda. Vai ser ruim para toda a população brasileira. E não adianta, uma hora chega em todo mundo. As perdas sociais chegam em todo mundo, por aumento de criminalidade, por aumento de tanta coisa, né? Por perda de direitos conquistados, principalmente dentro da área social. Rádio Planeta Ilha, jornalismo comunitário. E, Tem que passar rápido. veja, é um tema que envolve muito essa questão social e aí eu já procuro sanar uma dúvida com relação à violência obstétrica sofrida pelas mulheres. Há uma diferença no nível de violência ou nos índices de violência de mulheres que são de mais baixa renda, que são de uma origem social, que sejam negras, mulheres de uma etnia indígena, são mais vulneráveis à violência? Seriam elas mais beneficiadas aí por esse centro de parto normal? Assim, no Brasil a gente tem uma pesquisa bem grande que foi feita, que mostrou que 1/4 das mulheres sofrem algum tipo de violência durante o parto. Né? Agora eu não sei te dizer exatamente qual que é a porcentagem, né, das mulheres negras e indígenas, mas eu acredito que, no geral, elas sofrem mais violência, né, do que as mulheres brancas. Enfim, e qual é o lugar para todas as mulheres, né, na verdade, não é só para uma, para todas as nem mulheres reconhecem, né, que passaram por momentos de violência obstétrica, nem quando são confrontadas com o termo e com o que pode ser. Isso aconteceu comigo. Interessante isso. Violência, né? Tão naturalizada. Foi uma lei recente aprovada, que é a lei da violência obstétrica, não é isso? Que uma lei estadual. Uma lei estadual, né? Muito, muito recente, que enumera ali os casos de violência obstétrica. As mulheres não conseguem nem nomear o que é uma violência obstétrica, né? Isso aí, veja que é tão naturalizada, às vezes, eu só quero aquele sorinho, eu só vou colocar esse sorinho na veia para ajudar, tipo, nem falo o que é o cistos, o que pode causar. Só vou empurrar a barriga aqui para o bebê nascer mais rápido, ok, só vou dar um cortezinho ali para o bebê nascer mais rápido, então... E tem o lance essa violência obstétrica. Sim. Eu acho que tem também o lance de, por exemplo, um corpo negro parindo ali. E eu falo um corpo negro porque, né, homens também podem ter bebês, homens trans também podem engravidar. Então é um corpo negro. E a mulher, falando propriamente na mulher, a mulher preta, ela tem já esse estigma da mulher forte, da mulher guerreira.
Então, podem se haver essas violências no sentido de, tipo, vai, você é forte, você tem que aguentar isso, você merece aguentar isso, ou nesse âmbito também, né? Não foi bom na hora de fazer, agora aguenta. Essa é uma das violências, né, eu penso faladas, que assim, mulheres negras de baixa renda são as que mais sofrem violência obstétrica. Porque muitas vezes, mesmo uma mulher branca de baixa renda, ela não tem os estigmas que uma mulher de outra cor vai ter. Então, eu presenciei um episódio de racismo que eu achei que não existia mais há uma semana atrás. Realmente foi bem chocante para mim. Falei para as minhas filhas. Uma mulher branca não quis sentar do lado de uma senhora de 72 anos negra no ônibus. E aquilo ali me chocou de uma forma porque a gente vive numa bolha. Eu vivo numa bolha, eu sei que eu vivo e procuro, de certa forma, fazer o máximo possível de comprometimento social para que essa bolha não seja tão bolha assim. Então, com certeza, a mulher negra de baixa renda e de outras etnias indígenas, elas sofrem muito mais violência obstétrica em virtude disso que a Maíra falou, por terem mais filhos, muitas vezes, né, por não terem acesso a programas, tem o acesso, mas é que às vezes a pessoa assim, mas está lá no posto o DIU para colocar. Mas só que a educação não é ter uma pilha de DIU dentro de um armário. E a prevenção também não é só da mulher. Não é só da mulher, né? Então, elas estão mais vulneráveis e um centro de parto normal não é que está sendo só feito por mulheres. Tem homens participando desse movimento e que ajudam, mas efetivamente a maior parte do cuidado da enfermagem ainda hoje é feito por mulheres. Então, nós temos ainda todo esse amor que vai ser disponibilizado por todas essas profissionais ou profissionais que estarão, né, lá, num contexto em que vai estar voltado para isso. Então, quem não tiver destoar da humanização, ele não vai poder participar. Né? Porque não a ideia é equalizar ao máximo, né? Sim, somos seres humanos, independente da origem, classe social, raça, né? Então... Sobre formação e informação, a ideia é que a CPN seja também... É uma força social que ela vai ter o fato de estar vinculada a uma instituição de ensino federal, né? Então, isso também já é um ponto a mais para que ela continue pública, né? A gente está lutando pelo ensino público também. E a questão da informação vai ser a base do funcionamento dela. A gente tem formação de profissionais de saúde dentro da instituição de ensino e a gente quer levar com a extensão da universidade, né, do ensino, a informação à população. Então, a gente quer romper os muros daquela escola, a gente já fala isso há muito tempo, né? E oferecendo serviços, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, romper aqueles muros e que a informação chegue a quem precisa. E que, não importa a etnia ou a classe social, a mulher ou o homem, o ser humano saiba de seus direitos e saiba defendê-los, né? Sim, e saber a extensão também do direito ao corpo, né? Eu acho que a mulher é um ponto central aí dentro desse projeto, da casa de parto, mas a família também eu acho que é algo que precisa ser sensibilizado também, né? A família, a mulher e a criança, né? E aí eu farei uma pergunta a você, Flávia, como pediatra, né? Qual é essa relação entre um nascimento humanizado, um nascimento que não tenha violência, né? Para a saúde da criança? Isso aí é algo que também é favorável? O que... É uma pergunta super pertinente, porque, por incrível que pareça, a gente pensa na criança, mas não pensa que a criança um dia vai ser um adulto, né? E o parto normal, ele faz, além de tudo, de ser fisiológico, de ser aquilo que nós fomos feitos como animais, né, como espécie, o parto normal, ele propicia a microbiota intestinal perfeita, vinda do corpo materno, né? Ele propicia a amamentação. Um dos grandes problemas da cesarização foi diminuição do índice de amamentação.
Então, na década de 70, 80, as mulheres praticamente não amamentavam. Então, e o que o leite materno é? Ele é fonte de vida. Hoje já se sabe que as crianças em aleitamento materno são adultos mais saudáveis. Protege contra síndrome metabólica, contra diabetes mellitus, contra hipertensão, contra alguns tipos de câncer. Então, assim, é tudo. Você nascer em família, você resgata algo que tem se perdido, né? Que são as famílias em conexão. Você vai poder ter aquele pai, muitas vezes até o irmão, vendo aquele bebê parir, uma união familiar, o amor, e tudo isso depois vai estar relacionado com, além da alimentação da criança, o vínculo mãe-filho, que vai ser muito maior. Então, nós vamos ter, dentro de uma família com vários filhos, se tu tem um vínculo maior com os teus filhos, vai diminuir a violência intrafamiliar. Se tu insere o pai no nascimento, tu vai ter a diminuição da violência doméstica. Então, para vocês verem assim, é parto normal ou cesárea, uma escolha simples, às vezes não é tão simples assim. Uma simples escolha para uma casa de parto, muitas vezes, pode mudar a realidade social de uma classe que vai estar protegida tanto no âmbito alimentar, quanto de doenças futuras, quanto da violência intrafamiliar. Então, é algo assim que para o pediatra, o parto vaginal, respeitar a hora de ouro, que aqui na cidade somente o Hospital Universitário respeita. Que é Hora de ouro? Hora de ouro. Assim como instituição pública, né? Não digo aquelas relacionadas a parto domiciliar, respeita isso muito, né? Que é você, bebê nasceu bem, você não tira da mãe. Você deixa com a mãe essa primeira hora para que ele fique ali com ela, faça a microflora intestinal, mame, e aí depois vai se fazer os cuidados que não são urgentes naquele período ali. Só que essa hora de ouro, ela é fundamental para o aleitamento materno e para o vínculo mãe-filho. Na verdade, a natureza criou, né, essa perfeição da natureza que foi essa evolução de milhares de anos para a gente chegar até aqui, né, nesse equilíbrio perfeito. Então, o trabalho de parto vai iniciar quando o bebê está maduro para nascer. Então, isso é de cesariana eletiva, né, que a gente vamos marcar a cesariana. Isso faz com que o Brasil tenha um dos maiores índices mundiais de prematuridade, por exemplo. Não é simples assim. Às vezes vai ali marcar com 39 semanas ou 38 semanas, o bebê nasce com 37, 36, às vezes o pulmão ainda não está maduro para nascer. Né? Isso tudo é um dos maiores... Por erro que o exame tem, né? Não, o ultrassom, ele muito. Tem uma semana mais, uma semana para menos. Então, às vezes 38 semanas é 37. Isso eu vejo muito também, né? No parto em casa a gente vê, nossa, tá quase 42 semanas, o bebê nasce, nossa, tá com 38 semanas no exame físico que a gente faz para ver a idade real do bebê. Né? Então, a importância de esperar o bebê dar o sinal que está pronto e maduro para nascer. Tem também um lance do cordão umbilical não se separar da placenta logo que nasce, né? Sim, tem esse início do trabalho de parto espontâneo, né? Então, todo o trabalho de parto vai massagear e preparar o bebê para nascer. Né? Então, é um processo bem complexo, né? O parto não é só, vai ali, dilata 1 centímetro. Não. Uma complexidade física, emocional, de toda a história daquela mulher, né? Às vezes vai parar numa dilatação, porque às vezes tem coisa para liberar ali, para ser mãe, para trazer um bebê para o mundo, né? E então esse tempo do trabalho de parto também é muito relativo para cada mulher. Né? Isso a gente procura respeitar ao máximo, assim, no parto em casa, por exemplo, às vezes o trabalho de parto vai dar uma parada, depois vai continuar, vendo realmente se tá tudo bem com a mãe e com o bebê, né? A gente vai avaliando muito de perto e ver a necessidade realmente de ter alguma intervenção ou não, ou só realmente estar ao lado, respeitando o processo de cada mãe, de cada bebê, de cada família. Daí, quando o bebê começa a passar pelo canal vaginal, então ele também é espremido, né? Então, a maior parte do líquido do pulmão sai naquele momento, tanto quando sai a cabeça do bebê, a gente vê o líquido saindo, né? Do nariz, da boca, né? Além de passar pela vagina, que vai fazer com que ele entre em contato com essas bactérias. Então, a primeira vacina natural do bebê ali, né? De entrar em contato com essas bactérias. Então, o bebê nasce, faz os giros, né? No Dia dos Pais, acompanhando, que nasceu sozinho ali. Pai, assim, nasceu, o bebê nasce, entendeu?
Dele nasce, faz o girinho, sai o ombrinho e o ideal é que venha Sem pro colo da intervenção mãe. nenhuma. Né? Tanto que tem um cordão umbilical ali, que é o tamanho perfeito para nascer e vir pro colo da mãe para ninguém tirar. Tem um cordão físico, tipo, ninguém. Nossa, se alguém tirasse minha filha de mim, acho que eu mordia, né? Porque ela tava tão bicho, a gente vira um bicho, completamente instintivo. Gente, né? que Então, o bebê massa. nascer, vir pro colo da mãe, então recebendo esse suporte da placenta, então o cordão umbilical fica pulsando como se estivesse dentro da barriga ainda, né? Então o bebê tem a oportunidade de começar a respirar o ar, expandir o pulmão, continuar recebendo esse oxigênio da placenta, que ainda está grudada no útero da mãe, né? Além de receber mais de 100 ml de sangue, que vai dar todo esse suporte para o bebê para prevenir a anemia nos primeiros anos de vida. Esse clampeamento tardio, né? Então o ideal seria cortar depois de parar de pulsar, né? Em casa, na prática, a gente corta depois de sair a placenta, que essa ligação se desfaz naturalmente, né? O tempo da mãe e do bebê. Então, né, o bebê vem, quando ele começa a respirar bem, né? Ele começa a olhar o ambiente, o mundo ao redor. E se tá muita luz, ele não consegue nem abrir o olho direito, porque tava ali, dentro da barriga no escuro, né? Então, deixar com que ele... Esse contato, essa descoberta, né, para a mãe, meu Deus, é você que estava dentro de mim aqui, então Gente, não massa. interferir, né, nesse vínculo. E aí só finalizar a ideia aqui que eu tô... Então o bebê, né, quando fica bem, tá respirando, ele começa a procurar o peito, né, naturalmente. Então o bebê que demora 5 minutos, então ele fica super ativo, né, atento, né, então ele começa a procurar o peito, a lambidinha começa a botar a língua pra fora, tipo, eu sei que tem alguma coisa aqui que eu preciso procurar. Né, até se a gente deixar o bebê na barriga, ele consegue engatinhando, demora uma meia horinha, mas chega no peito da mãe, instintivamente, se não fizer nada, né? E aí o bebê começa a mamar, e aí ele mamando libera ocitocina para contrair o útero da mãe, então contrair o útero da mãe para sair a placenta e prevenir hemorragia pós-parto. Entendeu? O corpo humano é uma máquina perfeita. Para fechar perfeitamente, né? Então, se a gente respeitar e não interferir, aumenta muito a segurança, né? Todo então, mundo além sai de não... pleno da situação. E respeitar esse Claro, momento sagrado, né, da vida. É um milagre da vida ali, então a gente precisa cuidar muito. É um momento que precisa de muito respeito, muito amor, muito cuidado e só colocar a mão se realmente necessário, né? Porque ali naquele momento é respeitar a natureza. Sabe, quanto mais a gente respeita a fisiologia, a natureza do parto, mais seguro é o parto. Menos riscos, né, para a mãe e para o bebê e para a sociedade no geral. Porque se o bebê nasce de uma forma amorosa, né, a gente vai ter uma sociedade mais amorosa, com muito mais amor também e respeito. Né? Essa é a primeira impressão do mundo, né? Então, é muito além do que só faz o parto. toda a diferença. Não um procedimento, né? A vida chegando. Com certeza. Então, por isso que é muito visceral. Aí a gente... A Má tá relatando, só me lembrou, quando eu sou mestre em epidemiologia, e aí quando a gente estudava as internações, né, SUS, todos os dados epidemiológicos, a gente sempre excluía o capítulo de gravidez, parto e puerpério. Gravidez não é doença, né? O parto não precisa ser hospitalar. Então, todo o estudo na área das necessidades em saúde não inclui a gravidez, o parto e o puerpério. A gente vai se colocando em gaiolas, né? Em muros. Fala aí, Mayara. Eu quero falar um exemplo que eu esqueci de falar, que parece, nossa, que modelo diferente, inovador, mas, na verdade... Né, em todos os países desenvolvidos, então eu fiz um projeto, uma pesquisa que se chama Parto pelo Mundo. Então viajei por mais de 20 países pesquisando como que acontecia o parto em cada lugar. Né, então fui desde países mais desenvolvidos da Europa até a Ásia, né, Camboja, Nepal, Tibete. E o que eu pude ver assim, nesses países, né, por exemplo, vou dar 3 exemplos que foram os que mais me marcaram, referentes aos modelos de parto que realmente são seguros e funcionam, né, que trazem toda essa segurança, e a base é o respeito e o protagonismo da mulher, né, esse direito de escolha da mulher de como e onde ela quer parir, que é a Inglaterra, a Holanda e a Nova Zelândia. Então, nesses 3 países, né, a mulher tem, pelo sistema público de saúde, né, no caso da Inglaterra, o NHS, que se chama, e o modelo da Nova Zelândia é baseado no modelo inglês, né? E o SUS é baseado também no modelo inglês. Sim, o SUS é um modelo então, internacional. A mulher, todo o pré-natal é acompanhado pelas midwives,
né? Então, são as parteiras profissionais, enfermeiras obstetras aqui. O parto de risco habitual, todos acompanhados pelas midwives. Então, o médico obstetra, ele está ali realmente para ser referência nos casos que a gestação deixou de ser normal e ter algum risco associado, né? Então, ele está ali realmente cumprindo o seu papel de super especialista, né? Para resolver algum problema, porque a princípio a gestação não é um problema. Né? Então, a mulher pode escolher nesses 3 meses onde que ela quer ter seu bebê dentro do sistema público de saúde. Então, em casa, parto em casa. Então, vai 2 parteiras do governo lá para tua casa, né? Então, acompanha todo o parto e todas as consultas de pós-parto em casa, a amamentação. Então, ela tem todo o acompanhamento até 6 semanas depois do parto também. E todo o acompanhamento do pós-parto também pelas midwives, que são especialistas das enfermeiras aí do pós-parto, por exemplo, né? E na Nova Zelândia, eu lembro que eu fui lá e falei, nossa, aquela luz no fim do túnel que tu fala assim, um dia a gente pode chegar lá, existe isso, né? Então a gente está dando passinhos muito pequenos aqui no Brasil, mas o ter mais uma opção agora, um grande passo dentro do nosso modelo aqui. Os dias então, atuais, eles são tenebrosos, né? E isso dá uma luz mesmo, né? Esses modelos, eu acho que até esses modelos que a gente tem aqui no Brasil, né? Em outros estados, também já é algo que, tipo, não tá tudo perdido. Não. Dá pra ter uma esperança, né? Eu acho que isso embasa muito a luta de vocês também, né? O que dá luz também é ver esse movimento fortalecido e crescendo e atingindo objetivos de vocês mesmo, né? Isso acho que é uma luz, é um exemplo que tem que ser, que a gente tem que ficar atento para outras demandas sociais também. E eu acho que a gente podia entrar nisso também, nesse tema, né? Dia 24 de agosto, no sábado, vai haver uma mobilização, uma manifestação. O que vai acontecer no dia 24? Festival Cultural. Deu esse nome. A gente está trabalhando com um grupo até de jornalismo da UFSC, um jornalismo independente também, Sim. que criou uma benfeitoria para financiar uma campanha para tornar conhecida a população o projeto, né? A gente acredita muito que a pressão popular vá fazer de alguma forma vai fazer o projeto se desenrolar nos nós que a gente ainda está enfrentando, né? Essa a gente viu que essa é a saída, gente, porque a gente chegou, se a gente ficasse quieto, assim, então tá, deu uma negativa, então tá, vamos voltar para o nosso lugar. Não, dessa vez, vamos mostrar o que está acontecendo, as mulheres querem, a gente precisa disso aqui. Sim. É uma necessidade real, e não importa se... Né, quem está lá na instituição e pode decidir dar essa negativa, não acredito no modelo, não acredito no centro de parto normal, ou acha que não tem importância a forma pelo como menos o bebê vão ter nasce. Que explicar por quê. E o que vai rolar? Se eles acham, vai rolar nesse dia? Não poderia ser assim, simplesmente eu não acredito e dar uma negativa na forma como a gente sabe que foi, assim, sim, né? Não. Sim. Tem que mobilizar toda a população para mostrar, não, a gente Com quer, certeza. a gente precisa, e Floripa precisa de mais uma opção para mais os uma bebês poderem vez, nascer com respeito. Mais uma vez a gente viu a mobilização de parcerias crescer de uma maneira incrível. Então, quando se propôs o dia 24 de agosto como o dia final, né, da campanha, o dia D da campanha, começou o local para realizar, então a gente pensou, não, vamos fazer ali no campus, porque é onde está o terreno, tem que trazer o pessoal para cá. E aí começaram a aparecer voluntários para realizar diversas atividades. Então a gente tem o bloco Cores de AID, que vai se apresentar, eles já ensaiam no campus, vão se apresentar no evento, o coral do IFSC, o teatro do IFSC, o pessoal do Maciço vem trazer, produzir alimentos que eles produzem para comercializar no dia do evento. Boi de mamão, mulheres que vão cuidar de crianças para as famílias poderem aproveitar do evento, yoga, exercícios, vai ser um dia lindo. Gente, pífano, vai ser pífanos, pífanos, imperdível. Para conhecer o movimento e mostrar a nossa força, assim, né? E eu estava conversando com a Jana que esse tipo de ação, esse tipo desse formato, né, de um evento cultural, ele produz engajamento das pessoas. Então, você não vai para o evento simplesmente para ficar passivo ali, olhando, não, as pessoas se envolvem, né? Então, os coletivos vão lá envolvidos em mostrar o que eles têm de bom também, né?
Então, é algo que é um exemplo muito grande, para além até da casa de parto, para ser seguido aí para os nossos movimentos, né, Jana? Com certeza. Zé Cato vai estar lá no dia 24, com certeza, porque é um tema que a gente vem abordando já há bastante tempo. É parceiro, é mais um parceiro que se levantou aí. Com certeza. A gente tem 5 minutinhos para o término do programa, passa voando, né? Muito rápido. Aqui da minha listinha, o que faltou da gente conversar, que foi tocado por cima, foi a peregrinação que as mulheres fazem para encontrar essa maternidade, né? Às vezes as mulheres sonham com determinada maternidade, chega lá e não tem vaga, enfim. Como que é isso? Eu acho que também o CPN vem trazer esse espaço também, né? Na verdade, a Rede Cegonha, ela preconiza com que as mulheres no pré-natal já possam decidir, né, hospital de referência. Olha, tô aqui grávida, imagina, né, o mínimo de segurança de saber onde que eu vou ter meu bebê. E até para fazer o pré-natal, isso é... O pré-natal daí é nas unidades de saúde, né? E aí vai ter o parto. Acho que isso até só, desculpa interromper. Eu acho que é importante salientar isso, que a CPN é um equipamento de saúde da Rede Cegonha, é mais um equipamento de saúde. Ela se insere na rede de atenção primária. Então, a gestante continua fazendo pré-natal na unidade básica de saúde, e aí ela tem mais essa opção como escolha para parir. Mas o pré-natal vocês não fariam? Grupos de gestantes estão previstos e os protocolos, a gente analisou os protocolos das casas que a gente visitou, a Casa Ângela, a Casa de Parto Sapopemba, as últimas consultas passam a ser na CPN. A mulher tem um prazo de 37 semanas, né? Eu acho que até para determinar esse risco, né? Para aderir então, você agora é paciente da CPN, aí que aí vocês controlam esse risco, menos risco. Exatamente. Entendi. Mas tem a protocolo ideia tudo. com certeza, diminuir esse risco de peregrinação, que a gente sabe que acontece. Isso. Quantas vezes, né? A gente chega lá, tá fechada a maternidade. Então, a mulher, às vezes, trabalho de parto superativo, tem que sair, mas, né, todo o meu sonho de parir aqui, como é que eu vou fazer? Tem que ir para outro lugar. No trabalho de parto, a pior coisa que tem, né, para uma mulher no trabalho de parto é ter essa adrenalina naquele momento, né, de não ter a segurança de relaxar para poder parir o seu bebê. E já começa, então, no encontro desse... Então, a ideia é realmente desafogar as maternidades, porque as maternidades são hospitais de referência terciários, né, então, de alta tecnologia. Então, e o centro de parto normal é uma atenção primária, que é para a maioria das mulheres, né? Cerca de 90% das mulheres. Então, diferente do que a maioria das pessoas pensa, para diminuir, né, o trabalho das maternidades. A gente quer uma referência para poder encaminhar para quando realmente precisa, quando realmente tem algum risco, né, durante o trabalho de parto. Mas, na maioria das vezes, a mulher vai para o centro de parto normal e vai ficar lá e vai parir lá, na grande maioria das vezes, né? E cerca de 10%, a maioria dos centros de parto normal, ela vai precisar de alguma referência terciária, que são esses hospitais que a gente está buscando essa referência, né? Entendi, gente. Eu desejo, assim, uma boa caminhada para vocês, para nós, né? Porque eu acho que todo mundo faz parte dessa luta. A gente está chegando no final. Eu quero agradecer a presença de vocês, mas antes eu dou um minutinho para cada, só para as considerações finais, o que vocês acham que faltou falar, enfim, o tempo é de vocês. A gente começa pela Flávia Scheidauer. Fui de primeira, na primeira, agora não foi. Médica pediatra, obrigada pela participação. Seja sempre bem-vinda aqui no Informativo Paralelo. Eu que agradeço o apoio de vocês a esse projeto tão lindo. E o meu apelo aqui é a comunidade médica mesmo, às maternidades, ao HU, que ele repense, à maternidade Carmela Dutra, que pense nisso, que ouça, que veja a qualificação dos profissionais e que pense com carinho, que não use o preconceito ou a desculpa de que não tem verba, que não tem funcionário, que não há leito, para que essa conexão não possa ser feita. Essas mulheres vão estar desafogando a maternidade, então vão estar diminuindo o custo da maternidade. Então tem como ajeitar um leito para estar disponibilizando em caso de
necessidade, com o que acontece em qualquer gestação de baixo risco, tem uma porcentagem que pode ter complicação, não que vá ser maior. Então, o meu apelo é, abram a mente e façam essa conexão para que esse projeto possa sair do papel. Obrigada, Flávia. Obrigada pelas contribuições, foi muito bom. Vanessa Jardim, professora do IFSC, obrigada pela participação. Seja sempre bem-vinda aqui no Informativo Paralelo. Obrigada também, foi um prazer estar aqui e discutir, né, com essas duas feras aqui esse tema. Obrigada pelo acolhimento de vocês, por estar divulgando, né, o projeto. Quero deixar registrado o Instagram da campanha, que é @CPNFloripa. As informações sobre o evento do dia 24 vão estar divulgadas lá. Então, quem tiver interesse, quem não tiver, venha, que vai criar o interesse. Venha participar do Festival Cultural, traz a família, vem conhecer o IFSC, né? O Instituto Federal é público, é gratuito, então tem muitas opções para a família, para a comunidade. Que horários vai acontecer? A partir das 10 da manhã às 18. Tem tanta programação que a gente teve que esticar. Foi o dia todo. Era para a gente ia fechar antes, mas tem muita gente para se apresentar. Então vai ser um dia bem legal, um dia bem feliz. A gente quer divulgar, sensibilizar, né, todos os profissionais de saúde que podem se envolver nisso, os trabalhadores, né, que estiverem ouvindo e comentem, né, com outros, façam o tema reverberar, porque é assim que a gente vai criando um coletivo cada vez maior. Inclusive, publiquem, compartilhem esse ao vivo, esse programa de rádio, né? Porque é um assunto que, de fato, é muito importante. E se você nasceu, compareça no dia 24. Porque você faz parte disso. Ótimo. Maíra Cavete, enfermeira obstetra e parteira, obrigada pela participação e seja sempre bem-vinda aqui com a gente. Obrigada, então, agradecer o convite e dizer para as mulheres, para ativistas, todas as pessoas, né, se juntarem com a gente nesse movimento, porque realmente, né, se você já pariu, né, vai ter a oportunidade de estar trazendo mais uma oportunidade para sua filha, irmã, para toda a população, né, no geral. Então, é um tema que realmente deveria interessar a todos, não só as mulheres grávidas, Com certeza. porque é o início da vida, Famílias, né? Então, queria deixar essa mensagem, assim, que a forma que a gente nasce, né, pode interferir, né, positivamente ou negativamente no mundo. Então, pode ser essa primeira luz de amor aí no mundo. Então, Maravilha. queria chamar todos para participar desse evento dia 24, juntar as forças para a gente fazer acontecer esse centro de parto normal tão sonhado aí em Floripa. É isso aí. Tiago de Castilho chegou, acabou. Chegou e acabou. Muito bom, hein? A Isabel Fávero não falou muito hoje, está com a voz um pouco prejudicada, né, Isa? Eu começo o programa e termino só. Com essa Mesmo com a voz maravilhosa. não de Até a rouca tu tem uma voz bonita, meu Deus do céu. Gente, esse foi o Informativo Paralelo, terça-feira tem mais. Anota aí na sua agenda, a gente começa às 16 horas, toda terça-feira, aqui pela Acracom, Rádio Planeta Ilha, em parceria com o Portal Desacato e Cooperativa Comunicacional Sul. Tiago de Castilho, boa tarde. Muito obrigado à nossa audiência. Até a próxima terça-feira. Eu tenho desculpa. Eu tenho um agradecimento também, não, os patrocinadores. eu preciso... Eles têm que sair também, né? A gente termina, só que não. Eu preciso fazer um apelo para você que está nos ouvindo. Seja um amigo e uma amiga leitora do Portal Desacato. É um portal comprometido com os movimentos sociais, com as organizações que dependem de atenção, que dependem de cuidado, que dependem ainda mais de visibilidade. Então, o Portal Desacato é esse lugar onde existe visibilidade a quem não tem, a quem não é visível nesse mundo ainda, mais por essa mídia monopólica. Desacato.info, você vai saber mais. Seja uma amiga e um amigo leitor. Campanha bonita para o nosso portal. Agradecimentos especiais ao Sinergia, o Sim de apoio, Sindipd, Sinazef, uma produção da Cooperativa Comunicacional Sul, Portal Desacato, Acracom, Rádio Web Planeta Ilha e Jornal dos Trabalhadores. Um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Informativo Paralelo, jornalismo comunitário. Aqui, né? Justamente porque é o...
Tá? Gente, Quando muito se fala legal. de poluição ambiental, Vocês são- só você fazer cocô dia Pera aí.